Um grupo de neurocientistas descobriu como o cérebro humano se comporta momentos antes da morte. A partir da observação de um paciente de 87 anos que morreu de um ataque cardíaco, eles concluíram que lembranças da vida são resgatadas nos momentos finais. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Os cientistas explicam o que realmente acontece quando você morre. Já parou para pensar em como é a sensação de morrer? Sabemos que a morte, principalmente o que acontece depois dela, é um verdadeiro mistério. Mas a ciência reserva algumas respostas para a forma como o corpo humano se comporta em seus últimos momentos. A medicina divide a morte em duas opções. A clínica, que ocorre com a falha do sistema cardiovascular, de modo que os órgãos param de ser supridos com oxigênio e nutrientes, e a cerebral, com a falha do cérebro, cerebelo e tronco cerebral. No primeiro caso, os médicos costumam tentar a famosa reanimação cardiopulmonar. O segundo caso já é um pouco mais delicado. Embora certas células cerebrais ainda possam estar ativas, a consciência já foi perdida. O processo de morte é acompanhado por uma série de sensações. A primeira coisa que os cientistas notaram é que os batimentos cardíacos ficam cada vez mais lentos conforme a pressão arterial cai, a pele esfria e as unhas escurecem. Com a queda de pressão, os órgãos funcionam cada vez menos. Enquanto isso, a respiração segue padrões automáticos gerados pelo centro respiratório no tronco cerebral. As pessoas que estão morrendo respiram profundamente, fazendo ruídos através da saliva no fundo da garganta. Eventualmente, a respiração fica mais lenta e se torna muito superficial até cessar. Já no que diz respeito à consciência, pesquisas mostram que, mesmo perto da morte, o cérebro responde aos ruídos do ambiente ao seu redor. Ainda assim, não se sabe quanto sentido as vozes de conhecidos fazem para uma pessoa que está morrendo, por exemplo. Leva cerca de 2 horas para que o corpo fique completamente rígido, o que ocorre por falta de produção de adenosina trifosfato, a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos. Sem essa molécula, os músculos ficam completamente rígidos. Trata-se de um sinal chamado rigor mortis, costumeiramente utilizado pela ciência forense para reconhecer uma morte. Depois de 72 horas aproximadamente, os músculos relaxam novamente. Por sua vez, o trato gastrointestinal leva 2 a 3 dias para morrer, e as bactérias que fazem parte dele aceleram a decomposição do corpo. Patógenos, no entanto, podem viver por vários dias em um cadáver. Os tecidos começam a se liquefazer após 1 mês da morte, e no total, o processo de decomposição do corpo humano leva cerca de 30 anos. 30 segundos antes e depois. A partir da observação de um paciente de 87 anos que morreu de ataque cardíaco, um grupo de neurocientistas descobriu como o cérebro humano se comporta antes da morte. Eles concluíram que lembranças são resgatadas nos momentos finais. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience e foi revelado que os padrões de ondas rítmicas do cérebro antes da morte são semelhantes a que são registradas durante o sono ou a meditação. Durante o estudo, a observação só se tornou possível pois os médicos utilizaram uma eletroencefalografia contínua, que era voltado para detectar as convulsões e tratar o paciente com epilepsia. Porém, durante o processo, o idoso teve um ataque cardíaco e faleceu. A morte do paciente permitiu aos cientistas que houvesse um registro pela primeira vez da atividade cerebral humana nos momentos antes da morte. O neurocirurgião da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, Ajmar Zemar, um dos organizadores do estudo, disse que foram medidos 900 segundos de atividade cerebral na hora da morte. Assim, os pesquisadores focaram no que aconteceu nos 30 segundos antes e depois da hora exata em que o coração parou de bater. Pouco antes e depois que o coração parou de funcionar, vimos mudanças em uma faixa específica de oscilações neurais, as chamadas oscilações gama, mas também em outras, como oscilações delta, teta, alfa e beta, explicou Ajmal. As oscilações cerebrais ou ondas cerebrais são padrões de atividade cerebral rítmica. A gama, por exemplo, são funções cognitivas como concentração, sonho, meditação e recuperação da memória, associadas a flashbacks de memória. O cérebro pode estar reproduzindo uma última lembrança de eventos importantes da vida pouco antes de morrermos, semelhantes aos relatados com experiências de quase morte, continua Zemar. Essa descoberta é fruto de um único experimento do cérebro de um único paciente.
No entanto, Zemar e outros pesquisadores pretendem investigar mais casos e conferir resultados. Vida após a morte. Para a ciência, ainda não há uma resposta clara e definitiva sobre o que acontece depois que falecemos. Contudo, muitos cientistas estudam os relatos de pacientes que passaram pela morte clínica e foram trazidos de volta, experiência de quase morte. Até o momento, o que pode ser observado é a similaridade dos relatos com elementos que se repetem, tais como presença de uma luz branca e um túnel, sensação de estar fora do corpo, sensação de leveza, imagem de Deus ou do reencontro com parentes falecidos. Apesar dos relatos, a medicina não acredita em experiência astral e nem mesmo em um mundo após a morte. Para os médicos, essas sensações podem ser explicadas pela falta de oxigenação no cérebro, a qual cria alucinações visuais e também sensoriais em pacientes à beira da morte. Quando nos aproximamos do fim, nossos neurônios perdem a capacidade de reter carga elétrica, já que também morrem e descarregam em uma sequência anormal capaz de gerar alucinações. Jovens que voltaram à vida. Há 8 anos, um barco onde havia 13 crianças virou em um fiord na Dinamarca. A água praticamente congelada fez com que 7 deles morressem, mas no hospital, tudo mudou. Fazia frio e ventava naquele dia de fevereiro em 2011. O barco avançava lentamente pelo fiord de Praesto, na Dinamarca, quando inesperadamente virou. As 15 pessoas que estavam a bordo, 2 professores e 13 estudantes com idades a partir dos 15 anos, caíram na água. Entre gritos de desespero e pânico, ficaram submersas na água cuja temperatura era de 2 graus. Estava tão gelado, tão frio. Havia gelo na água, eu fui parar embaixo do barco, todos gritavam, era surreal. Lembra-se Katrina, uma das alunas vítimas do acidente de 8 anos atrás. Naquele momento, o professor deu uma ordem. Tinham que nadar porque senão morreriam. A costa, no entanto, estava a centenas de metros de distância. 7 dos 13 jovens não conseguiram sair. Ficaram na água com colete salva-vidas, sofrendo de hipotermia. Um deles foi Casper. Seus amigos tentaram fazer com que ele nadasse, mas foi impossível. Seu coração, então, parou de bater. Clinicamente, ele estava morto. Katrina, como seus colegas, começou a nadar desesperadamente até a costa. Quando chegou, se viu perdida em uma floresta. O frio era tanto que ela não sentia o seu próprio corpo. Foi realmente difícil porque eu não tinha forças nas minhas pernas e caía. Pensei, ok, agora eu vou morrer. Mas seu destino mudaria quando de longe viu um homem. Imediatamente o resgate foi chamado. O médico Stim Barnung chegou até o local de helicóptero e, de fato, 7 jovens estavam tecnicamente mortos havia 2 horas. Quando chegaram ao hospital, o médico Michael Jagger os atendeu. Estavam frios como gelo, e sabemos que quando chegam pessoas geladas como elas, podemos ressuscitá-las, lembra? 6 horas depois do acidente, os corações voltaram a bater. As atenções a partir de então se voltaram aos cérebros. A grande pergunta era se os pacientes ficariam com danos cerebrais, porque sem oxigênio, 2 milhões de neurônios morrem por minuto. À medida que foram acordando, no entanto, os jovens não demonstraram ter sofrido grandes sequelas. Seus parentes então começaram a pular e gritar de felicidade. Nesse mundo, nada é certo, com exceção da morte e dos impostos, como Benjamin Franklin escreveu certa vez. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!